Seja bem-vindo ao Laboratório Teológico e hoje nós vamos dar continuidade àquela série sobre respondendo a pergunta de vocês. E hoje nós estaremos falando sobre a pergunta do João Victor Alves sobre os Nefilins, se eles são os filhos dos anjos. Antes de puxar a vinheta, quero te pedir, curte esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com seus amigos, porque ele vai ser muito edificante para a sua vida. E puxa a vinheta. Pessoal, o grande problema que nós temos sobre a passagem de Gênesis, capítulo de número 6, versículo de número 2, repousa sobre essas palavras em hebraico aqui, ó. Vou aproximar para vocês puderem ver. Aqui no livro de Bereshit, que é o livro de Gênesis, versículo de número 3, versículo de número 2. Aqui, ó. Eu até marquei para vocês puderem ver. A palavra Binei Elohim. É sobre isso que repousa essa problemática do vídeo. Esse texto de Gênesis, capítulo de número 6, versículo de número 2, ao longo da história, tem sido causa de muito debate acerca de como se interpretar esse texto. Houve 3 modos interpretativos de como enxergar essa passagem. Nós temos a primeira visão, que é pouco defendida no meio acadêmico. Em solo brasileiro nós temos até o Luiz Saião, um famoso linguista que defende essa posição de que ali os filhos de Deus e filhos dos homens está relacionado com o relacionamento da classe mais alta da sociedade se misturando com a classe mais baixa. É uma visão que tem até um pouco de respaldo bíblico, tem, mas ela não dá muito suporte, ela não dá muitas respostas de que precisamos. Por isso que academicamente vai ter pouca literatura produzida com esse pensamento. Na academia tem poucos pensadores que vão defender esse modo de pensar. Há uma outra segunda posição que diz que os anjos se misturaram com os filhos dos homens, que os filhos de Deus ali é uma descrição de uma classe de seres angelical que fazia parte da corte celeste. Quando nós vamos para o livro de Jó, capítulo de número 1 e capítulo de número 2, nós observamos que ali são descritos os filhos de Deus. E não somente nisso, as pessoas que defendem esse ponto de vista, eles também recorrem à patrística, os pais da igreja. É bem verdade que até o século IV, depois de Cristo, muitos defenderam esse posicionamento, somente esse posicionamento, tanto entre judeus como entre os pais da igreja. Há muitos escritos que vai se posicionar como Gênesis capítulo de número 6, versículo de número 2, como ali sendo uma descrição dos filhos de Deus apontando como os anjos. Quando nós vamos para literatura rabínica, nós também encontramos isso. Nos livros apócrifos nós também encontramos esses relatos. Nos pseudepígrafos, para quem não lembra, são livros com autoria falsa. Ou seja, uma pessoa escreve um livro com meu nome, sendo que não fui eu que escrevi. Primeira Enoque, que vai descrever um relato parecido com o de Gênesis, vai descrever sobre os Nefilins, que eram gigantes, e eles vão colocar ali como uma mistura do ser angelical se misturando com a raça humana. Então há vários defensores que, olhando para esses múltiplos aspectos, fala assim que o autor de Gênesis, ele tem essa concepção, ele tem o mesmo pensamento. Um dos meus teólogos brasileiros favoritos que tem esse posicionamento é o Carlos Augusto Vailate. Ele já em lives que nós temos aí no YouTube, ele defendeu esse posicionamento. É um posicionamento possível quando nós olhamos para o relato histórico, cultural do judaísmo e da patrística, nós vemos que ele é o mais antigo e bem provável. Há uma terceira posição a qual eu defendo, que ali, na verdade, são a descendência de Sete, contrapondo-se à descendência de Caim. Essa é uma posição que eu defendo e também ela é defendida academicamente. Há várias pessoas que sustentam seus pontos de vista que ali sejam. Um teólogo brasileiro
que já foi até no programa do Veja Só defender esse posicionamento, é o pastor Elias Soares. Ele defende a mesma posição a qual eu vou estar defendendo aqui. Nós vamos estar fazendo uma análise do texto bíblico e eu vou estar mostrando o porquê eu penso dessa maneira acerca de Gênesis, capítulo de número 6. Bom, é importante que quando nós abrimos o texto sagrado e olhamos para essa passagem específica, nós vemos que no capítulo de número 5 vai falar da descendência de Adão. Ali vai falar especificamente da descendência de Sete. Se nós pegarmos relato por relato, nós vamos ver que a descendência de Sete é uma descendência de justos. Nós vemos Metusalém, nós vemos Enoque, da descendência de Sete também. E esse Enoque aqui foi o que foi transladado, o que foi levado para o céu. Então era uma descendência de justos. Em comparação com o capítulo 4, versículo de número 17, que vai falar sobre a descendência de Caim, nós vemos que é uma descendência de pessoas más. Quando você pega essas duas descendências que nós temos no relato de Gênesis, nós vemos uma descendência de homens justos e uma descendência de homens maus. Mas o maior posicionamento que nós defendemos aqui é principalmente no capítulo de número 6. Quando nós olhamos para a perícope desse texto, nós vemos duas coisas aqui importantes que eu quero frisar com vocês, porque eu acredito que aqui seja da descendência de Sete. Primeiro, no versículo de número 1 do capítulo de número 6, eu vou estar lendo na NVT, mas vocês podem conferir nas traduções que estiverem perto de vocês aí, diz assim, ó, e os seres humanos começaram a se multiplicar na terra e tiveram filhas. Ou seja, o texto bíblico está falando que os próprios seres humanos começaram a se multiplicar, seres humanos. Quando nós vamos no versículo de número 3, Deus falando, Deus diz assim, então o Senhor disse, o meu espírito não tolerará os humanos por muito tempo. Ou seja, Deus está falando do pecado de seres humanos. O texto não indica que seja pecados angelicais, pecados de anjos. O texto não menciona isso no versículo de número 3, mas mostra o descontentamento de Deus com a raça humana. No versículo de número 5, diz assim, ó, o Senhor observou quando havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra. Ou seja, a posição que defende que ali os filhos de Deus são seres angelicais, vai ter dificuldade no versículo de número 5, porque no versículo de número 5, Deus ele está olhando para a perversidade dos seres humanos e não para a perversidade de algum ser angelical. O versículo 5 deixa isso muito claro. No versículo de número 6 diz assim, ó, o Senhor se arrependeu de tê-los criado sobre a terra. Uma palavra que está descrevendo para seres humanos e não seres angelicais. É interessante que na concepção judaica, e até quando nós pegamos os apócrifos e os pseudepígrafos, eles vão relatar que esses filhos de Deus entraram nas filhas dos homens. Foi uma ação violenta. Se fosse uma ação violenta, se de fato Gênesis capítulo de número 6 estivesse falando isso, Deus ia punir somente os anjos, mas não a raça humana por inteira. Então o que nós percebemos aqui nesse relato é isso, que para mim, Gênesis capítulo de número 6, os filhos de Deus ali são descritos como a descendência de Sete. Então, sendo assim, eu concluo esse vídeo dizendo que os Nefilins, os gigantes, aponta para serem filhos de Sete. A grande questão, gente, que tem ali, Enoque vai até descrever, o livro o Pseudepígrafo de Enoque vai descrever também esses gigantes. Só que a descrição de Enoque parece muito mitológica, porque a descrição de tamanho deles é muito maior do que os textos bíblicos vai descrever qualquer seres humanos. Então a pergunta do João Victor Alves, os Nefilins, os gigantes em Gênesis ali, eram realmente filhos dos anjos? Eu concluo que não, no meu ponto de vista não. Mas a outra problemática que nós precisamos pensar é o seguinte, Gênesis ali, quando está descrevendo Nefilins, realmente está falando de gigantes? Ou a gente está fazendo uma leitura desta palavra a partir do livro de Números? Porque muitos linguistas têm visto que essa palavra Nefilim ali em Gênesis, pode estar apontando não para gigantes, mas para outros significados.
Números realmente têm esse significado. Dentro do estudo das palavras, nós temos que ver o que cada palavra tem o seu significado em cada contexto. Às vezes uma palavra pode ser usada de diferentes modos em contextos diferentes. Então por isso que muitos linguistas têm debatido a respeito disso. Essa palavra Nefilins, que aparece ali em Gênesis, ela vem do verbo nafal, que significa cair, aponta para esse verbo hebraico cair. Então, fica essa grande dúvida, mas respondendo a pergunta do João Victor aí, os filhos, os gigantes ali, não são filhos dos anjos. Espero ter respondido vocês e Deus abençoe.